Então, pessoal, retomando, a questão da primeira manifestação do juiz ao receber a petição inicial, mencionar agora, dentro do nosso conteúdo programático, esse primeiro despacho, essa primeira decisão que o juiz irá proferir ao receber a inicial, na primeira conclusão em que os autos vão às suas mãos, tá? Então, temos que mencionar aqui, quando a petição inicial chega nas mãos do juiz, ele vai despachá-la de maneira positiva ou negativamente, tá? 4 tipos de decisões possíveis de serem proferidas quando o juiz recebe a petição inicial. A primeira delas é a determinação da citação, tá? E o juiz ele determina a citação do réu quando ele então entende que a petição inicial está regular, que ela está em termos, que ela foi devidamente elaborada, tá? Determina a citação nos moldes lá do 334 do CPC, e o 334 do CPC, que trata da audiência de conciliação e mediação, diz então que se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação e mediação com antecedência mínima de 30 dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 dias de antecedência dessa data da audiência, tá? Então, ao receber a petição inicial, entendendo que ela está corretamente formulada, que ela preenche os requisitos de regularidade formal, o juiz ordena a citação da parte ré para responder aos termos do processo, aos termos da petição inicial, aos termos da ação, bem como designa uma audiência de conciliação ou mediação nesses processos em que se admite a autocomposição, nesses processos onde é possível as partes chegarem a uma composição sozinhas, a um acordo, A autocomposição nada mais é do que a composição das partes no exercício da sua autonomia de vontade, Então, o Estado, ele vai, nesses processos que admitem a autocomposição, que são a grande maioria dos processos, nós ainda vamos estudar isso quando analisarmos o 334, Mas a grande maioria dos processos admite essa autocomposição, então o juiz ele vai desde logo, além de mandar citar, intimar também a parte do dia, hora, local em que irá se realizar uma sessão própria para tentativa de conciliação ou de mediação entre as partes, ok? Segunda decisão possível, segunda manifestação possível quando o juiz recebe a petição inicial é a determinação de saneamento dessa petição, tá? Sanear a petição inicial significa que o juiz entendeu que a petição apresenta vícios e que precisam ser corrigidos para que ele possa então dar prosseguimento ao processo. Para que aqueles vícios não impeçam ele de analisar o mérito no momento oportuno, tá? E isso vai se dar através de uma decisão judicial que será dado um prazo para que a parte autora então corrija, saneie essa petição inicial, tá? Isso tem assento no 321 do CPC, quando diz que o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos do artigo 319 e 320 do CPC, ou que ela apresenta defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, o juiz então determinará que o autor, num prazo de 15 dias, então esse é o prazo, tá? Lembrando que é prazo em dias úteis, como a gente já viu, determinará então que o autor emende ou complete a petição inicial, indicando o juiz com precisão o que deve ser corrigido ou completado, tá? Então, esse dispositivo menciona essa segunda manifestação do juiz, em que ele determina, ao receber a petição inicial e ao verificar que ela não preenche os requisitos do 319, do 320, ou que ela traz defeitos, que possam ali atrapalhar a análise do mérito por parte do juiz, ele então dará, através de um despacho, um prazo de 15 dias, para que a parte então promova a correção dessa petição inicial defeituosa, tá? Para que o processo então possa seguir em suas fases posteriores. Lembrando que é um dever do juiz dar essa oportunidade às partes, isso tem assento lá na parte principiológica do Código, nos artigos 9º e 10º do CPC,
né? O 9º diz que o juiz não proferirá a decisão contra uma das partes sem que esta seja previamente ouvida, tá? Então, antes de indeferir a petição inicial, por eventuais vícios encontrados, o juiz deve dar oportunidade para que a parte saneie esses vícios, tá? Falando então de vícios sanáveis, né, pessoal? E ainda diz aqui o artigo 10 que o juiz não pode decidir, né, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, tá? Então, mesmo que seja uma matéria que ele poderia decidir de ofício, tá? Então, o juiz sempre deve oportunizar e ouvir a parte contrária antes de eventual decisão contra os seus interesses, antes de eventual indeferimento, como no caso aí da petição inicial que estamos falando, né? Trazemos aí para vocês uma doutrina no material para ilustrar isso que estamos comentando. É uma doutrina do Marcos Vinícius, né? Não está referenciada aí, mas por favor anotem, né? É o Marcos Vinícius que diz que entende-se por petição inicial defeituosa e carente de saneamento aquela petição inicial que não preenche os requisitos do 319, aquela que não se faz acompanhar de documentos indispensáveis, isso é o que menciona lá o 320, né? Documentos indispensáveis à propositura da ação, ou ainda uma petição inicial que apresenta defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito por parte do juízo, né? Então, essa é a petição defeituosa, essa é a petição que padece de saneamento e que o juiz, numa primeira manifestação, ao receber essa petição inicial, identificando, por exemplo, que essa petição não trouxe o valor da causa, como requisito do 319, ele deve dar um prazo de 15 dias, né, um despacho para que a parte, num prazo de 15 dias, emende a petição inicial. Bom, ele observou que é uma ação que discute a rescisão de um contrato, mas faltou o documento indispensável, a parte não anexou o contrato. Ele dará um prazo de 15 dias para que a parte complete a petição inicial com aquele documento indispensável faltante, ok? Ainda sobre decisões, né, proferidas pelo juiz quando recebe a petição inicial, terceiro tipo de decisão seria a de indeferimento da petição inicial, tá? A de indeferimento seria decisão no caso dos vícios insanáveis, mas em razão do artigo 10, o juiz, mesmo antes de indeferir, deve dar oportunidade para que a parte contrária se manifeste a respeito, tá? Então, imaginar um vício insanável já identificado na inicial, uma incompetência absoluta, tá? A ação, ela era de competência da Justiça do Trabalho. Vamos imaginar uma regra de competência em razão da matéria, tá? Ele entrou com uma ação para requerer o direito de um autor, né, requerendo o seu direito como funcionário público, porém é um funcionário público comissionado, admitido então pelo regime da CLT, tá? Ou um contrato por prazo determinado, né, admitido no regime da CLT. Nesse caso, a gente tem então a seguinte questão, né? Essa ação deveria ser regida, proposta na Justiça do Trabalho. O autor propôs na Justiça Civil, tá? O juiz, ao identificar um vício insanável desse, ele deve dar a oportunidade para que a parte se manifeste, mas em razão da impossibilidade de saneamento, de correção desse vício, o processo seria extinto sem julgamento do mérito, tá? Então, nesse caso, a petição inicial, ela seria indeferida, né? Por conta de não preencher um requisito de desenvolvimento válido e regular do processo, no que diz respeito à qualidade do juiz, no que diz respeito à competência do juiz para análise da causa, tá? Então, nesse caso de vício insanável, o juiz poderia indeferir a petição inicial. Mas quando o vício é sanável também, e o juiz dá o prazo de 15 dias e a parte não corrige esse vício no prazo assinalado, seria então a hipótese de, na segunda conclusão, porque na primeira ele deu 15 dias, não foi feito, o processo volta para uma segunda conclusão, e na segunda conclusão o juiz poderia então indeferir a petição inicial por conta da inércia da parte autora em corrigir aquele vício constante da petição inicial, tá? Então, nós vamos falar mais a respeito do indeferimento. Na verdade, nós vamos estudar de maneira pontual o artigo 330, né, que trata da questão do indeferimento da petição inicial, e por enquanto é isso. Eu volto no próximo vídeo para continuar tratando a respeito dessa questão, ok?